encontro aqui para continuar a nossa conversa sobre os 10 mandamentos que temos falado, né? E nós estamos agora por exemplo, no 7º não roubar. A gente não deve se apropriar-se do que não é seu, né? Que a gente do que não é da gente, nada, gente, nem mesmo uma agulha. E às vezes a gente tem visto fatos, gente, de pessoas acharem dinheiro, grande soma de dinheiro, e ir lá devolver para o dono ou ir atrás para saber de quem é. Isso é muito bonito, o que a pessoa faz. E geralmente esses que acham são aqueles pobrezinhos que necessitam demais de um dinheiro. E não é só roubar o dinheiro, gente, roubar a nossa paz, roubar a harmonia de um lar. Tem gente que faz fuxico, faz pela maledicência, pela inveja, pelos ciúmes, faz confusão, então rouba a paz, a harmonia daquele lar, né? A sinceridade, a felicidade às vezes, isso também faz parte de um roubo. E desde aquela época que o Moisés veio, mais de 40 séculos, vocês estão vendo que ainda nós continuamos. Então eu acho que o homem pouco caminhou nisso, gente, muito pouco, porque o que tem tido de roubo, de invasão de lar, de lojas, bancos, na rua, ninguém mais está sossegado, fica todo tempo com medo. E se fosse só roubo, mas acontece que acaba morrendo a pessoa por causa de uma coisa à toa, por causa de um objeto, né? Quantas vidas são tiradas diariamente por causa disso? Então eu não preciso que esses que têm esse vício, porque é um vício de roubar, às vezes até coisa mesquinharia, coisas à toa, a pessoa passa a mão e leva embora. Ah, eu tenho vontade de ter um desse. Pois vai trabalhar, faça jus para que possa receber ou comprar. E o 8º, não levantar falso testemunho, né? Que tem muita gente que faz intriga, fala coisas que não é, e mesmo que fosse aquilo que a pessoa fez, a gente não tem como a gente falar ou provar, e mesmo que fosse, né? Porque cada um de nós erramos também, fazemos coisas erradas, então a gente tem que, como vai ser falado daqui a pouco, né? A gente tem que ver a trave no nosso olho primeiro, em vez de ver do outro, do que o outro está fazendo. E aqui diz, matar com a língua. Aqui pela língua, pela maledicência, pela maldade. Quantas vezes a pessoa fala e no fim acaba ocasionando uma coisa horrível numa família, né? Por causa de quê? Fazer fuxico, fazer trela, né? Fazer trela, por exemplo, na minha cidade, onde morei quando jovem, uma cidade pequena. Então, o que aconteceu um dia? Em uma casa de uma família, gente. Filha única, tinha uma moça, era filha única, então telefonaram. O pai dela, que a filha estava andando com uma pessoa casada. E como naquela época, sempre eu lembro, nossa, tinha coisas que os pais não admitiam, né, no namoro, no relacionamento. E ele, de uma certa idade, gente, ele não acreditou naquilo que estava sendo ouvido. O que aconteceu? Ele nem desligou o telefone, já teve um infarto ali mesmo, de saber que essa única filha estava cometendo um adultério, e sendo que nem se sabia se era verdade ou não. Mas o que tinha dessa pessoa de fazer isso? E por quê? Será que ela ficou mais feliz depois disso? É isso que a gente pergunta.
né? Feliz ou não, mais para frente, algum dia ela vai ter que encarar isso daí. Desmoralizar a pessoa, desmoralizar a família, né? E a gente precisa ter misericórdia com o próximo. E daí que a pessoa errou, fez aquilo, a gente também fez. Nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não estamos no mundo dos felizes. Nós não temos merecimento, gente. Jesus disse, não é o que entra pela boca que causa o mal, mas sim o que sai da boca. A maledicência. E o nono, que é o que a gente está abordando, que é o adultério. Não desejar a mulher do próximo, né? E respeitar o compromisso assumido pelos outros. Nós falamos do matrimônio, a importância da família, foi falado. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias, né? Não desejar nada que não é da gente. Então, nós vamos falar aqui sobre a maledicência. Não queirais julgar, para que não seja julgado. Pois com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão a vós mesmo. Jesus condena a maledicência, a qual consiste em esmiuçar a vida alheia, apresentando aos olhos de outros ervadas de erros ou revelando sempre o mal. Enfim, ser maledicente é comentar as ações do próximo, procurando em todas as ocasiões descobrir e propalar o lado imperfeito de cada um, né? Cada coisa feia, né, gente? Se a gente parar um minuto, a gente já olha no espelho e vem à tona tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente tem feito ou fez, principalmente quando jovens. Quanta coisa que a gente não fez, que aos olhos de Deus tem uma profundidade. Às vezes fala, isso daí foi nada, uma coisinha à toa. Mas passa por lado de lá, não é uma coisinha à toa, não. A gente fica abismada de ver que era um cisquinho, virou um ciscão do lado de lá. A pessoa maledicente é maldosa. Se o coração do maledicente fosse puro, ele não teria nenhum prazer em discutir pelo lado pior dos atos de um seu irmão, dizendo Jesus que cada um será medido com a mesma medida de que tiver usado. E é como ele se dissesse, uma vez que te comprases em descobrir o mal cometido por teus irmãos e depois discuti-lo e anunciá-lo, é porque o teu coração também existe maldade. É da maldade que ainda trazes dentro de ti, de prestar contas a Deus. As pessoas que falam mal dos seus irmãos, ou, como se diz vulgarmente, as pessoas falam da vida alheia, né? Chamam-se de murmuradores. Jesus não quer que murmuramos contra a vida dos nossos semelhantes, porque devemos notar que às vezes a pessoa que erra não compreende a extensão do seu erro. Cada um de nós age de acordo com a sua inteligência e com o grau de adiantamento a que chegou, principalmente segundo o momento. Portanto, a inteligência, o grau de adiantamento espiritual e as circunstâncias em que se encontra com os fatores que levam as pessoas a agir. Mais tarde, ao se impor a análise do ato praticado, verificará que errou e, se tiver boa vontade e humildade, corrigirá o seu erro.
E se formos maldizentes, agravaremos a situação penosa em que se encontra o irmão que errou, dificultando-lhe por conseguinte a reparação. E Jesus disse: por que vês tu a aresta nos olhos do teu irmão e não vês a trave no seu olho? Então ele disse que naquelas vezes que eles se reuniam para conversar, então ele fazia essas pequenas palestras, conselhos, ali mesmo ele curava. A propensão de todos nós é reconhecermos facilmente o erro dos outros, mas não temos nenhuma propensão para reconhecer os nossos próprios erros. O orgulho, sob a forma do amor próprio, não permite que percebamos as imperfeições de nossa alma. Porém, assim como vemos as imperfeições dos outros, do mesmo modo os outros veem a nossa. Então fica taco-taco, né? A gente estica os olhos e fala: olha, você viu? Nossa, como uma mulher saiu de casa. Nossa, você viu? Ele se separou da mulher. Nossa, olha o filho da outra aí que diz que é uma mãezona. Olha o que ele está fazendo. E assim vai. Né? Tem mulher que o dia inteirinho, né? E a comida ela queimando a roupa, cozinhando na máquina. Tudo bem. Eis porque a pessoa humilde se adianta espiritualmente com grande facilidade, em lugar de perder tempo em reparar os outros, usa sabiamente o tempo em descobrir as suas imperfeições e estudar o meio de livrar-se delas. Outro ponto importante que devemos considerar é a seguinte: os nossos verdadeiros amigos são aqueles que sinceramente nos apontam os nossos erros e nos induzem a corrigi-los. Né? Tem gente que acha ruim. Se a gente fala alguma coisa, às vezes a gente tem coisas que a gente vê e deixa passar, porque sabe que a pessoa vai responder, vai azedar o caldo, e vai ficar com raiva, vai se magoar, porque bastou você dizer uma verdade para a pessoa achar ruim. Ao invés de falar: nossa, estou assim mesmo? Muito obrigada, vou procurar melhorar. Mas não é isso que acontece no dia a dia. Quando a misericórdia colocar em nossos caminhos esse tipo de amigo, que são verdadeiros, não consintamos que o amor próprio nos torne surdos às ponderações dele, mas oremos ardentemente para que a humildade nos abra os ouvidos à voz desses amigos providenciais. Porque tem coisas, gente, que a gente no nosso dia a gente acha que a gente está agindo, que a gente tem razão, principalmente isso. Ah, não, eu tenho razão, eu tenho toda a razão do mundo, eu estou vendo, eu estou sabendo, e não é por aí, não é por aí. Então vamos escutar esse amigo verdadeiro, que se ele falou, ele não está falando para cutucar nem para a gente para baixo, e sim para a gente enxergar e mudar de atitude. Então a gente devia dar graças a Deus mesmo e não ficar enfesado. Ou como diz o teu irmão: deixa-me tirar do teu olho uma aresta, quando tu tens no teu uma trave. Hipócrita, dizia Jesus, tira primeiro a trave do teu olho, então verás como has de tirar a aresta do olho do teu irmão. Um de vossos péssimos defeitos é querer socorrer o outro sem primeiro atender às vossas próprias necessidades. Cada um só pode prestar auxílio eficaz a um semelhante na medida das forças que possui, as quais são sempre proporcionais ao grau do progresso que realizou em benefício de sua alma. Não podemos dar o que não temos, e muito menos exigir que os outros observem e pratiquem os ensinamentos que nós esquecemos de observar e de exemplificar. Para dar, precisamos possuir. Para poder amparar, precisamos ser fortes.
Para corrigir, precisamos ser perfeitos, pelo menos naquilo que desejamos corrigir nos outros. Por conseguinte, para darmos a luz espiritual a nossos irmãos, é mister que possuamos essa luz para ampararmos espiritualmente a irmãos enfraquecidos. Devemos ser fortes espiritualmente e para corrigirmos as imperfeições nos outros, não podemos apresentar as imperfeições da nossa alma. Eis que, se quisermos auxiliar eficientemente nosso próximo, impõe que fortaleçamos a nossa alma, adquirindo as qualidades espirituais que ainda não possuímos e limpando nossos corações de todas as impurezas. Então, sim, veremos claramente. Os argueiros são os defeitos que notamos na vida dos outros, esquecidos que temos uma trave no nosso próprio olho, em que embaraça nosso caminho espiritual. Essa trave são os erros que cometemos e as imperfeições da nossa alma. Tirar a trave do nosso olho é, portanto, corrigir os nossos erros e extirpar as nossas imperfeições. Depois de removida essa trave, poderemos ajudar nosso próximo a livrar-se do argueiro, isto é, de suas imperfeições, e ensiná-lo a corrigir o seu erro. Pois é, gente. Isso é de longo tempo, não é de hoje, não é de hoje, que toda nação, todo povoamento, toda cidade, cidadela, seja lá o que for, tem os seus habitantes, né? Esse modo de ser da vida, né? Faz parte da vida dele. Então, não sei quando que a gente vai caminhando gradativamente, vai indo muito devagar, porque tudo isso que foi falado existe ainda no nosso seio, apesar de tantos séculos que Moisés nos apresentou, gente. E depois os ensinamentos completados por Jesus, por meio de parábolas, por meio de exemplos, quanto que Jesus nos trouxe. Estão aí as palavras dele, por aí afora nesse planeta. A fim de que cada pessoa possa ser julgada por seus próprios erros ou por suas próprias obras, haverá plena liberdade e grande facilidade, não só para a prática do bem, como para a prática do mal. Quer dizer que, como nós temos o livre-arbítrio, nós vamos fazendo as coisas a esmo. De repente a gente viu que, nossa, não era por aí que eu tinha que seguir, né? Eu tenho que me modificar, eu tenho que mudar essa maneira de ser. E como a maioria se inclinará com a prática do mal, a iniquidade ostentará triunfante. E muitos, percebendo que o mal aumenta na face da terra, perderão a fé e renegarão o evangelho do Mestre. Aqueles que, todavia, na fé e na fiel observância dos ensinamentos de Jesus, certos que na ocasião oportuna o Senhor manifestará a sua justiça, serão salvos, isto é, terão o direito de viverem na terra regenerada, tranquila, feliz. E quando o Evangelho tiver sido pregado a todos os povos, de maneira que ninguém possa alegar ignorância, então Deus fará a sua justiça. Parece-nos que já estamos vivendo esse tempo, e o Espiritismo começou a acelerar ainda mais a pregação do Evangelho pelo mundo todo. E as calamidades às quais estamos assistindo, provocando o desencarne violento de milhares de espíritos, estão separando o que deve ficar ou sair, né? Como diz Jesus, separação da ovelha
dos lobos, aqueles que são bons ficarão, e os que ainda se retificam no mal, nas coisas erradas, no mau caráter, né, nos espíritos endurecidos, principalmente, que não querem mudar. Então, eles são convidados a sair. O lugar santo é aqui o símbolo das religiões organizadas do planeta, os quais se transformam em instrumento de opressão ao povo, dos povos. A abominação da desolação significa os atos reprováveis cometidos pelos ministros dessas religiões, que se tornaram lobos. As religiões que se entregam à abominação persistirão durante todo o tempo de transição. E, uma vez esclarecida, a humanidade abandonará paulatinamente as religiões erradas, as quais desaparecerão em face da terra. Então a gente vê, né, não só na nossa cidade, como nesse mundo, por afora, né, no Oriente, na parte da Europa, né, tem aqueles que seguem seus rituais, a sua religião, né, não é só católico, não é só crente, tem muitas outras coisas por aí. Mas, na realidade dos fatos, Deus é um só, o nosso Pai Criador, que vela por nós até nós chegarmos num ponto X, né? Todos nós unidos, devotando o nosso eterno amor que nós devemos ao nosso Pai.